still closed, and there was no response from my husband. And that's when I did open my eyes and I looked straight ahead. And there was this thing, this creature, standing at the foot of my bed. And it was the first time I had ever seen that consciously. I was awake. I hadn't gone to sleep yet. I was saying my prayers. So by this time my legs were numb. And I sat up in bed, dragging my heavy legs with me, and turned up behind me and threw a pillow, big pillow, that I made. You would think that I stuffed them with rocks because it was heavy. And I hit him too, that creature. And my next conscious memory, fragmented memory, was seeing white fabric flow up and over my eyes and then down again. And then I felt something, perhaps little fists or maybe an instrument, pounding on my back. And that was all I remembered. And then my next conscious memory was that of falling into my bed. I could have fallen anywhere from 2 inches up or 2 feet up or whatever, but I was conscious and I felt myself fall into bed. Bud Hopkins explica que tentou localizar a dupla de policiais no Departamento de Polícia de Nova York, mas não teve sucesso. Ele até comenta que provavelmente utilizaram os nomes verdadeiros nas cartas, Richard e Danny, devido ao número de variações empregadas para se referir a eles. Mas o policial que Bud conhecia de outro caso ufológico lhe disse que provavelmente eram de outro distrito, pelo modo como se referiram na localização do veículo na data do incidente. Eventualmente, poderiam não ser policiais, mas agentes de governo mesmo, ou seguranças particulares, envolvidos com outro objetivo que não a segurança pública. Dito e feito, pois, mais uma carta foi enviada a Hopkins, esclarecendo uma questão importante no avistamento do OVNI e seus ocupantes. Sr. Hopkins, estamos lhe escrevendo mais uma vez devido à extrema importância do que precisa ser dito. Quando terminar de ler essa carta, esperamos que tente entender a preocupação que tivemos devido à nossa posição. Fizemos um relato parcial até aqui, tendo em vista haver muito mais em jogo que o mero consternamento de nossa parte com o que vimos naquela madrugada de novembro de 1989. Recebemos permissão para revelar que havia uma terceira pessoa conosco, envolvida no episódio, e pelo fato dela ser alguém muito importante internacionalmente, precisamos obter tal permissão antes de retornar o contato. Felizmente, essa pessoa compreendeu que era uma medida salutar para nossa própria sanidade e concordou, desde que não mencionássemos o seu nome nem detalhes sobre a sua pessoa. Então, aqui está outra porção de nossa experiência que descreve certas questões que havíamos subtraído dos relatos anteriores, para proteger o anonimato da terceira pessoa que estava conosco. Naquele dia, após uma reunião que durou até tarde da noite, seguimos com as nossas diretrizes. Devíamos levar essa pessoa com segurança para a dita reunião e depois até o aeroporto fora da cidade, onde pegaríamos um helicóptero. Estávamos na FDR Drive e saímos pela Radial Sul, passando algumas quadras, quando, de repente, o carro começou a engasgar. Mesmo bombando o pedal e Richard empurrando o veículo, não foi possível acionar o motor e tivemos que estacioná-lo. Paramos embaixo do viaduto da FDR Drive para que pudéssemos observar o que vinha à nossa frente. Parecia que naquele momento uma simples missão havia se complicado muito. Richard precisou pedir para a terceira pessoa, que estava no banco de trás, se deitar, para não ser vista, pelo menos até conseguirmos ligar o carro de novo. Ela teve senso de humor até na hora. Tentei ligar o carro, mas não funcionava, estava completamente sem bateria. O sistema de comunicação também falhou, nem o telefone do veículo funcionava. Pedir ajuda para um carro que pudesse parar estava fora de questão, considerando quem estava no banco de trás. Então ficamos esperando, na esperança de que o carro
ligasse numa outra tentativa. A alternativa seria um de nós sair com a pessoa importante para encontrar um telefone em uma área desconhecida. Esperamos por cerca de 10 a 15 minutos antes de tentar ligar de novo. E felizmente pudemos rir da situação, até que avistamos o OVNI, as criaturas e a luz brilhante ao redor de Linda. Todos testemunharam aquilo, inclusive a pessoa importante no banco de trás. Ela flutuou para fora da janela e já era difícil aceitar tal fato, mas quando foi levada embora, o sentimento de impotência devastou a todos nós, e a terceira pessoa ficou apavorada com aquilo. Só depois de algum tempo, ela conseguiu nos pedir para manter a descrição sobre o que havia acontecido. Pensávamos que seria impossível mais alguém não ter visto tudo aquilo. Mantivemos contato com essa terceira pessoa após o ocorrido e notamos o ser humano por detrás do poder, se sentindo tão culpado quanto nós de não ter podido ajudar aquela moça. Recentemente, quando avisamos a ele que encontramos Linda, ele ficou muito feliz e quis saber tudo a respeito dela. Tivemos que conferir as informações que ela nos dera antes de transmiti-lo. Ele então nos deu permissão para revelar que estava presente. Quando voltei da longa pescaria para descansar e esvaziar a cabeça, descobri que ele também a havia visto 2 vezes, sem ela saber. A observou de longe, dando um tchauzinho para o filho antes de colocá-lo no ônibus. Sr. Hopkins, esperamos que compreenda por que não podemos aparecer. A situação é muito delicada. Ainda assim, esperamos que novas revelações possam servir para informar a sociedade a respeito. Percebemos que talvez não haja muito que possamos acrescentar, além do que já lhe dissemos, considerando a nossa situação. Há muita informação que não poderemos compartilhar além dos nossos sentimentos a respeito, incluindo o terceiro envolvido e o nosso processo mental. Vamos contar tudo para a Linda assim que conseguimos nos afastar do nosso trabalho, pois não a temos visto recentemente. Ela tem estado com boa saúde? Acreditamos que ela precisa saber das circunstâncias que ela enfrentou na época do ocorrido. Parece que juntos você, a Linda e suas famílias trazem esperança para o mundo. E quem sabe, em breve, este mesmo mundo se encha de conhecimento, compreenda tudo o que está acontecendo. Sr. Hopkins, lembre-se de tudo e anote. Sinceramente, Richard, Danny e o terceiro. Aí é um capítulo inteiro dedicado ao controverso sequestro da Linda. Controverso tanto em relação a esta carta. Esse sequestro aconteceu um pouco depois, alguns dias depois dessa carta, que supostamente deveria tranquilizar Bud Hopkins e a própria Linda, por relato dele. O que acontece? O que aconteceu? Eles abordaram ela e a forçaram a entrar no carro. Esse sequestro é controverso porque mostra um certo despreparo deles, somado ao abalo emocional, ou, de outra forma, agentes muito bem treinados fingindo estarem abalados emocionalmente para tentar disfarçar o papel de investigadores com bastante experiência no fenômeno UFO. E por que eu digo isso? Porque as perguntas que eles fazem, para quem conhece o mundo ufológico, outros relatos de pessoas que foram interrogadas por autoridades depois de avistar OVNIs e seus ocupantes, são muito similares e bem específicas. Elas procuram tatear até onde o indivíduo sabe. Né? Então, das duas, uma. Ou realmente eles ficaram muito emocionalmente abalados e se surpreenderam com o fenômeno, e eles efetivamente precisavam validar essa experiência através dela, um fenômeno psicológico, aí, um trauma, né? Ou eles foram muito bons em forjar esse sistema. Note só, por que eu digo isso? Por que eu acho, e acho que ufólogos que analisaram esse caso, além do Bud Hopkins, certamente perceberam que as perguntas
eram muito além de uma preocupação do que uma pessoa normal que desconhecesse os OVNIs estava fazendo. O Dan, por exemplo, uma hora que eles param, pede para ela tirar os sapatos, para ele ver os pés dela, se tinha 5 dedos, por exemplo. Ela é muito contrariada, se sentiu bastante humilhada, né? Depois ela fala pro Bud Hopkins, né? Como foi complicada essa conversa. Eles também alternavam certos momentos de agressividade, de uma certa mendacidade. O Dan até pratica um certo assédio, assim, para provocar medo nela. Né? O Richard já mais calmo. Então, é muito estranho esse episódio do sequestro, realmente, mas pelas perguntas, pelo teor das perguntas, você percebe que o aparento que realmente eles tinham experiência, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Ainda que não quisessem se denunciar como agentes governamentais. Eventualmente podem até ter sido cooptados depois, né, pelo sistema oculto, vamos dizer assim, né? Mas como eles já eram agentes de governo, depois vocês vão ver que esse terceiro que estava e presenciou o fenômeno era uma figura importante no meio internacional, né? Figura política importante. Mas ela até se irrita uma hora, parece meio pastelão até uma hora que o Dan sugere que ela seria alienígena, justamente quando eles ainda estavam rodando. Aí o sangue italiano dela ferve, ela tenta agredir ele. Ela fica tão indignada, né? E o Richard segura ela. Mas enfim, daí eles devolvem ela 3 horas e meia depois em casa. Ela tá bem desolada, assim, com o que aconteceu. Marco, aquilo lá tá caindo, Marco.